Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 31 de outubro de 2022. Perdemos, pessoal. Perdemos, faz parte da política. Estou observando aí as reações do nosso pessoal nas redes sociais e nas ruas. Esperei 24 horas para ver a poeira sentar. Ainda está sentando, né? Estava esperando o presidente Bolsonaro se pronunciar, mas ele está demorando. Parece que vai falar só no início da noite. Eu resolvi publicar meu vídeo intuindo o que o presidente vai falar. Eu aprendi ao longo de 45 anos de política que a primeira tarefa depois de fechadas as urnas é a gente entender o resultado da eleição. E como estrategista, o meu objetivo aqui hoje é esse, é tentar traçar umas primeiras linhas aí da minha avaliação do resultado dessa eleição. E como estrategista também, estou sempre pensando lá na frente, tentar enxergar os nossos movimentos futuros. Mas antes de entrar no assunto, eu de novo vou agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. Eu vou continuar o meu trabalho aqui, não jogo a toalha, não me entrego, não desisto. Meu objetivo aqui sempre foi entregar um conteúdo diferenciado de análise política à luz da ciência política e da teoria da comunicação, que vocês não encontram em outros canais, portanto é um canal que se soma aos outros canais com esse diferencial. E ele só existe e se mantém com opinião livre, independente, por causa da ajuda que vocês dão financiando o canal aqui com as suas doações no Pix. Se você puder, então, continue doando. Além disso, agradeço muito as pessoas que têm ajudado, chamando os amigos, os familiares para vir seguir o canal. Estou chegando a 94 mil seguidores, faltam 6 mil para chegar aos 100 mil. Vou seguir na batalha aqui. Bom, vamos lá, gente. Do ponto de vista das razões da derrota, eu as dividi em duas classificações: razões estruturais e razões conjunturais. Dentre as principais razões estruturais está a nossa desorganização. E essa desorganização tem duas dimensões. A primeira delas, nós não temos e não conseguimos criar um partido. Estivemos 4 anos no poder, o presidente Bolsonaro só resolveu começar a criar o partido depois de 2 anos de mandato, no meio do mandato. Não conseguimos criar o partido e aquele esforço todo de criar a Aliança pelo Brasil foi zerado. Terminou o prazo da Justiça Eleitoral, as assinaturas foram todas anuladas, não servem mais para nada. E hoje nós estamos dentro de vários partidos. Nós, que eu digo aqui, obviamente, os parlamentares que se elegeram com o apoio do presidente Bolsonaro e uma parcela dos ativistas que se filiaram a esses partidos, principalmente o PL, os Republicanos e o PP. E isso é um problema e uma solução, digamos assim, sobre as quais eu vou tratar mais adiante. Mas o fato é que nós não temos um partido, e eu sempre disse aqui que partido não é apenas uma sigla, uma legenda na qual a gente vai lá e se inscreve para concorrer. Um partido tem uma função muito mais complexa e importante de organizar a sociedade, de formar quadros, de elaborar políticas públicas, de estudar processos eleitorais e fundamentar estratégias, e formar lideranças e projetar lideranças, escola de quadros, enfim. Organizar a atuação da sua bancada parlamentar no Congresso. Preciso olhar essa bancada que se elegeu em 2018, é muito amadora e passaram-se 4 anos e continuou amadora, continuou mais preocupada com selfie, com view e like em rede social, do que com a eficácia da sua atuação. PSL elegeu 52, sobraram 27, 30 deputados que nunca se organizaram como bancada. Agora temos bancada muito maior na Câmara e no Senado, muita gente nova entrando, inexperiente, mas alguns parlamentares que já estavam lá na primeira bancada. Estamos dentro de partidos do dito centrão e vamos ter que refletir sobre isso, melhorar a nossa atuação no parlamento e na sociedade. Não estamos institucionalizados e esta é uma outra função dos partidos.
Eu sempre disse que a eleição do presidente Bolsonaro em 2018 foi um acidente da história. Se vocês olharem para a trajetória do Partido dos Trabalhadores, eles nascem lá no final dos anos 70, início dos anos 80, elegem meia dúzia de deputados na primeira legislatura, alguns vereadores logo em seguida. Quase por acaso ganham 3 prefeituras de capitais em 1988, Porto Alegre, São Paulo e Fortaleza. Cometem uma série de erros, mas vão crescendo gradativamente até chegar à presidência da República, atuando na oposição e depois conquistando prefeituras, governos estaduais, ampliando as bancadas. Nós demos um salto sem escala dos movimentos de rua de 2013, 2015, do impeachment da Dilma para a eleição do presidente Bolsonaro. Acontece que o PT, ao longo desses anos todos, e a esquerda em geral, antes mesmo do PT, lá no regime militar, que caçou a direita civil pré-64, portanto, a direita desapareceu da cena política brasileira e a esquerda passou a dominar não apenas gradativamente o sistema político, mas a máquina do Estado, as igrejas, os meios de comunicação, as universidades, as escolas, o meio cultural, nada que vocês já não saibam. Mas isto só é possível quando se tem um partido organizado, porque é um partido que forma quadros, que forma líderes e que traça as estratégias de penetração nessas instituições. Nós não estamos nos departamentos de pesquisa das universidades, não temos gente fazendo pesquisa de políticas públicas, não temos gente pesquisando estratégias de comunicação, fazendo teses e dissertações acadêmicas sobre isso, que possam depois subsidiar a atuação do partido na sociedade. A esquerda e o PT principalmente têm tudo isso há anos, porque eles traçaram uma estratégia de penetração nas instituições. Portanto, nós não temos o partido, nós não estamos organizados na sociedade, quer dizer, as entidades, os sindicatos, as entidades representativas, todas são dominadas por gente que não tem nada a ver com o nosso movimento, né? Nós somos empreendedores, estamos cuidando da nossa vida, dos nossos negócios e, eventualmente, atuamos nas redes sociais e vamos às ruas quando tem manifestação. Mas isso é uma forma muito incipiente de organização. Isso não tem consistência, durabilidade, persistência no tempo, não gera capacidade de raciocinar estrategicamente, não forma lideranças, não prepara o futuro. Isso é um aprendizado que nós temos que ter. Então eu listei aqui um conjunto de fatores estruturais que advém da nossa inexperiência. A maioria das pessoas que compõem esse movimento começou a fazer política em 2013 e 2015, mas há um outro fator que escapa ao nosso controle, sobre o qual eu sempre fiz referência aqui no canal. É que nós enfrentamos um inimigo sistêmico. Nós não enfrentamos o PT. O PT é apenas a representação deles. O Lula é o candidato deles. Mas nós enfrentamos os principais meios de comunicação do país, os bancos, as principais corporações globalistas existentes no país, uma parcela enorme do sistema político que quer voltar a mamar nas tetas do Estado, interesses internacionais interessados em meter a mão na Amazônia ou em prejudicar o agronegócio brasileiro. Enfim, um conjunto de forças sociais, econômicas e políticas aos quais se soma o aparato judicial do país, liderado pelo STF e pelo TSE, numa guerra assimétrica, numa guerra em que não houve, como eu já disse num vídeo há pouco tempo aqui, paridade de armas. O inimigo jogou sem escrúpulos, a justiça eleitoral foi absolutamente parcial e o presidente Bolsonaro e nós todos enfrentamos uma oposição sistêmica, cerrada, incansável ao longo de 4 anos. Então essas são as razões estruturais. As razões conjunturais são razões que dizem respeito à campanha eleitoral. E eu vou listar 2 aqui, pelo menos 2 inicialmente, sempre há várias coisas que se pode citar. A primeira delas é que esse casamento com o Centrão, se por um lado nos trouxe consistência para governar, o presidente Bolsonaro só conseguiu implementar e disparar as reformas no Congresso depois que se aliou com o PL, com o PP
e com republicanos, formou uma maioria sólida na Câmara, conseguimos aprovar até a redução do ICMS dos combustíveis no Senado, mas trouxe como consequência uma divisão no comando de comunicação da empresa. Quem acompanhou vai se lembrar aqui que existia um grupo de políticos do Centrão e o marqueteiro contratado pelo PL e um grupo de assessores do presidente Bolsonaro divergindo sobre a linha de campanha. E quem tem duas estratégias não tem nenhuma. Quer dizer, na comunicação você primeiro precisa fazer uma leitura correta, um diagnóstico do cenário, que é o que eu estou fazendo aqui, sobre as razões da nossa derrota, né? Entender o cenário eleitoral e traçar essa estratégia. Então, havia um pressuposto de que o movimento que elegeu o presidente Bolsonaro em 2018 era suficientemente forte para nos eleger, e é muito forte, mas não suficiente para nos eleger, tanto que perdemos. E havia essa divergência, se o presidente Bolsonaro devia se apresentar como um cara mais moderado, ou se ele devia apostar no conflito com o sistema e numa linha mais hard de campanha eleitoral. Então a campanha viveu essa ambiguidade. Dessa vez nós tivemos campanha na TV. A campanha na TV, do meu ponto de vista, ficou aquém do necessário. Eu achei uma campanha fraca. Estou dizendo isso agora, não ia dizer durante a campanha, porque ela também padecia dessas ambiguidades e também acho que nós não tivemos na internet a força que nós tivemos em 2018. Sem contar que o PT aprendeu a usar a internet, contratou agências, consultorias, o pessoal foi estudar, se preparou e nos fez frente na internet, coisa que nós não tivemos em 2018. Então a nossa campanha do ponto de vista da comunicação foi falha, foi problemática, foi fraca, foi dividida, não teve uma única estratégia e isso nos prejudicou. Outro problema que o próprio presidente Bolsonaro reconhece foi a rejeição que o presidente Bolsonaro criou sobre ele devido ao seu estilo pessoal, especialmente na pandemia. Para quem for rever os vídeos que eu fiz ao longo da pandemia, eu sempre disse que a comunicação ela tem que se comunicar com o sentimento predominante da sociedade. E naquele momento da pandemia, as pessoas estavam movidas por dois medos. O medo de morrer e o medo de perder o emprego e de falir. E acho que o presidente Bolsonaro deveria ter se conectado com os dois medos. E o presidente Bolsonaro escolheu se conectar com o sentimento das pessoas que estavam com medo de falir, de perder o emprego. E o seu estilo pessoal de ser, apesar de autêntico, sincero, trombou de frente com as pessoas que estavam com medo de morrer. E com pessoas que estavam perdendo parentes, tendo pessoas sofrendo com a doença na família. E o próprio presidente reconhece isso, o presidente melhorou muito nesse aspecto. Ele está sereno, tranquilo, refletindo sobre o que vai falar, amadureceu, pediu desculpas ao longo da campanha por esse estilo pessoal, mas isto gerou uma rejeição na pessoa do presidente, que é algo muito difícil de remover. Não é impossível. Com o tempo será possível. O presidente já começou a fazer isso e acho que com o passar do tempo, e por razões que eu vou falar logo em seguida, nós vamos superar esse problema. Mas eu diria que esses foram os dois grandes problemas que prejudicaram a nossa estratégia de comunicação. A falta de uma estratégia unificada, né? Equipe de comunicação e de estratégia política dividida e a rejeição pessoal do presidente. Diante disso, gente, quer dizer, diante das nossas vulnerabilidades e diante do fato que nós enfrentamos um inimigo sistêmico, algo inédito, talvez o presidente Trump tenha passado por isso nos Estados Unidos, acho que passou e perdeu também. O resultado que nós obtivemos é excelente, E a gente não pode jogar a criança com a água do banho no lixo. Temos que reconhecer que elegemos os governadores das principais unidades da federação, dos polos mais modernos da economia brasileira, de regiões metropolitanas importantes. Elegemos bancadas numerosas na Câmara e no Senado, embora isso requeira uma reflexão.
E eu tenho certeza que esse movimento conservador, liberal, anticomunista, de defesa da família, da propriedade privada, da liberdade, dos valores nacionais, não vai desaparecer da noite para o dia. Eu costumo dizer que a política é uma droga pesada, né? Quando se aproxima e começa a gostar, nunca mais larga de mão. Pode se afastar um pouco e tal, ficar meio borocochô de vez em quando, mas no mínimo vai continuar acompanhando a política e participando. Então as nossas condições políticas, se vocês compararem com o que era a direita brasileira em 2018, hoje são excelentes. Nós estamos em plenas condições de superar aquelas vulnerabilidades estruturais a que eu me referia no início do vídeo. Podemos ter um partido? Não sei. Eu vou falar disso de novo mais adiante, mas nós temos um problema aqui. Ou seja, nós elegemos parlamentares pelo PL, pelos Republicanos e pelo PP. Então existe uma bancada bolsonarista transpartidária. E dentro desses partidos existem políticos que não são necessariamente bolsonaristas. Alguns são conservadores e outros são fisiológicos, que se elegeram na carona do presidente Bolsonaro. Então essa é uma primeira reflexão importante, porque eu acho que essa bancada vai sofrer uma certa desidratação. Não temos ainda como saber o tamanho dessa desidratação, mas o Lula vai tentar cooptar e tem gente nessa franja fisiológica aí dos partidos do Centrão que se vende. Não consegue viver fora do governo. Mas eu acho que mesmo assim resta uma bancada numerosa, convicta dos valores, que precisa exclusivamente se organizar e se profissionalizar. Então nós temos condições de fazer uma oposição ao governo do PT, talvez mais dura e mais competente do que aquela que o Randolph Rodrigues fez por toda a oposição petista, né? Óbvio que esses caras vão ser defendidos pelo sistema, mas mesmo na grande imprensa existe gente que apoiou o Lula para tirar o Bolsonaro, e na sociedade também. E quando o Lula começar a governar e colocar em prática aquilo que ele pensa e defende, um pedaço da sociedade, um pedaço da imprensa passará a fazer oposição. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para projetar o futuro, certo? Lula vai ter um governo difícil, gente. Por isso que o título desse vídeo aqui é Não Existe Picanha Grátis. Aliás, guardem aí, tá? Vou assinar a propriedade da ideia, mas os direitos de uso estão liberados. Cadê a picanha Lula? Vai virar meme na internet, vai virar palavra de ordem nas nossas manifestações, porque a conjuntura econômica que o Lula está encontrando no começo do seu governo, ou vai encontrar no começo do seu governo, é muito diferente daquela que ele encontrou em 2003, quando tomou posse no seu primeiro mandato. Havia um boom de commodities, havia abundância de dinheiro barato sobrando no mercado, e a conjuntura internacional hoje é de uma recessão mundial, crise energética, crise de alimentos, crise de petróleo, ameaça de a guerra da Ucrânia com a Rússia se estender para a Europa, e observando-se o que aconteceu com o governo do Chile e da Colômbia principalmente, não é difícil de imaginar que o Lula muito rapidamente vai perder popularidade e vai enfrentar dificuldades. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma reflexão. As pessoas estão achando que o Lula vai entrar radicalizando. Eu não creio. E não creio tomando por base que existe vida inteligente lá dentro da esquerda e tomando por base o que o Lula fez quando ganhou seu primeiro governo. Usou uma tática leninista de dar um passo atrás para dar dois à frente.
Colocou o Palocci no Ministério da Economia, mas colocou o Marcos Lisboa, que é um economista de centro-esquerda, social-democrata, com algumas veleidades liberais, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, e fez uma política mais ortodoxa do que a política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso. E começou a cooptar o Centrão. Então o Lula se moderou e jogou para consolidar o poder. Quem ouviu o discurso do Lula ontem, discurso da vitória, ele sinalizou claramente isso, falando em união nacional, falando em governar para todos, tá de braços abertos para todo mundo e tal. Então, claro, não vamos nos enganar. O projeto deles é socialista, mas eles não vão entrar rachando do meu ponto de vista. E isso é um problema para o Lula, porque o Lula formou um arco de alianças muito heterogênea. Numa extrema esquerda está o Boulos, na extrema direita, se é que se pode dizer assim, está o Meirelles, ou o Marcos Lisboa. Então ele não vai conseguir agradar a todos. Razão pela qual ele nunca disse quem seria o seu ministro da Economia. E eu quero crer que ele vai desagradar a extrema esquerda, pelo menos num primeiro momento. Vai tentar agradar o mercado, a Faria Lima, os bancos, posar de comportado, de fiscalmente responsável, para consolidar o poder, evitar a oposição da imprensa e do establishment, ao qual ele se aliou, foi o establishment que botou ele lá, para tentar lá na frente e lentamente indo para a esquerda, mas ele periga sofrer uma oposição de esquerda logo em seguida, além da nossa oposição, que é muito maior. Lembrem-se que quando o Lula fez isso, lá no início do seu mandato, ele chegou a fazer uma reforminha da Previdência de nada, o PT rachou e nasceu o PSOL, saiu pela esquerda, o PSOL, que é o partido do Boulos. Então, ele não tem como agradar a todos. Mas principalmente numa conjuntura internacional como essa, de recessão mundial, de crise de alimentos, de energia e de guerra na Europa, ele não vai ter como oferecer picanha e cerveja barata como ele prometeu. Razão pela qual ele deve perder popularidade muito rápido. E se o Lula tentar, como ele está sinalizando que vai, gastar acima do teto da meta, pedir para o Congresso uma autorização para gastar acima do teto da meta, para dar salário mínimo de R$ 1.400 acima da inflação, para pagar Auxílio Brasil no ano que vem, ele vai acirrar o risco de inflação e o Banco Central, que agora é um Banco Central independente, que continuará com o presidente postular pelo presidente Bolsonaro, vai ter que elevar a taxa de juros para conter a inflação e, neste contexto, vai trazer desaquecimento da economia, desemprego e insatisfação popular. Então, este é o cenário imediatamente à frente, certo? O presidente Bolsonaro vai entregar um governo relativamente saneado, mas o presidente fez gastos significativos para poder bancar o auxílio emergencial de 600 e, enfim, fazer as políticas públicas que permitiram a ele obter um resultado muito bom na eleição, apesar de não ter conseguido a reeleição. Então, o cenário é esse. A interrogação se volta agora para o presidente Bolsonaro. Estou gravando esse vídeo aqui antes do presidente Bolsonaro se pronunciar. E a nossa base está dividida. Então tem um pessoal radicalizando, os caminhoneiros, o pessoal que está trancando estrada, comerciantes fechando comércio. Eu creio, gente, que esse não é o caminho, que essa não é a solução. Primeira coisa, que estão tentando parar a economia e o presidente Bolsonaro está no governo. O presidente Bolsonaro tem mais 3 meses de mandato. Ele sai lá no dia 31 de dezembro, ou no dia 4 de janeiro, 5 de janeiro, se não me engano, mudaram a data. Portanto, uma paralisação de caminhoneiros, uma paralisação da economia agora, abala o governo do presidente Bolsonaro, não o governo do Lula. Se as pessoas têm uma expectativa de que os militares venham a intervir, eu sinto muito. Eu sempre disse aqui e continuo dizendo, não haverá intervenção militar no Brasil. Os militares não querem e não vão intervir. O que pode acontecer diante dessa situação, se ela se prolongar,
Porque para dar certo isso, gente, para dar certo esse negócio de estrangular a economia, tem que parar tudo, certo? Não basta uma parcela dos caminhoneiros. A greve anterior dos caminhoneiros que aconteceu, ela juntou todos os caminhoneiros, as transportadoras, os caminhoneiros autônomos e as frotas de caminhão de algumas empresas. A situação não é mais a mesma. Muitas empresas contrataram frotas próprias para não depender das frotas contratadas por causa da greve dos caminhoneiros. Até onde eu sei, são os caminhoneiros autônomos que estão tentando para as estradas, as transportadoras não estão. E pelo que eu vi, apenas alguns pequenos comerciantes, gente que não tem muito fôlego, fechou as portas. Para algo desse tipo funcionar, isso é uma situação insurrecional, tem que parar toda a economia. E é bom lembrar que uma boa parte do sistema econômico está com Lula, votou com Lula. Vão se opor. A imprensa vai se jogar contra esse movimento. E as forças de segurança, num primeiro momento, vão tentar negociar a desobstrução das estradas. E se isso não acontecer, a mão pesada da repressão vai se abater sobre esses movimentos. Então é preciso ter muito fôlego e muito tamanho para bancar essa parada. E eu acho, sinceramente, que esse não é um caminho. Essas pessoas estão, eu compreendo, estão agindo de cabeça quente, mas estão agindo impulsivamente, de forma emocional, compreendo, estão indignados com o resultado, mas talvez venham acolher o resultado adverso do que estão esperando. Acho que a linha que nós temos que adotar é aquela que eu venho desenvolvendo aqui. Nos organizarmos para fazer oposição, para fazer a resistência e esperar algum tempo para o governo do PT começar a enfrentar problemas e a gente começar a gritar: cadê a picanha Lula? Cadê a picanha Lula? Barrar as tentativas do PT no Congresso de aprovar medidas esquerdizantes, propor projetos de lei que contenham a esquerdização do Brasil. Aliás, o Rafael Nogueira, meu amigo, que inclusive já fez uma live aqui no canal sobre a Revolução Constitucionalista de 32, propôs, e eu repasso aqui, a ideia de que aprovem uma lei dizendo que só é permitido emprestar dinheiro dos bancos brasileiros públicos para nações estrangeiras com aprovação do Congresso Nacional, para barrar já de cara a tentativa do PT mandar dinheiro para Cuba, para Nicarágua, para Venezuela, para Argentina, para as ditaduras africanas. É o tipo de coisa que a gente pode e deve fazer no Congresso daqui para frente. A grande incógnita aqui é se nós teremos ou não teremos o presidente Bolsonaro como líder da oposição. E aqui eu vou falar especulativamente, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o presidente Bolsonaro ainda não se pronunciou. Eu não acho que o presidente Bolsonaro vai chutar o pau da barraca. Acho e espero também que ele não vai se aposentar. Como eu acho que o presidente vem, o presidente vai reconhecer a vitória do Lula, não vai falar em fraude nas urnas, até porque, até onde eu sei, os militares não encontraram evidências disso, vai criticar a parcialidade da justiça, não vai cumprimentar o Lula e vai, eu espero, se posicionar como líder da oposição. E com isso, se o presidente agir dessa maneira, nós temos ótimas condições de voltar ao poder logo ali na frente. Talvez em 4 anos, talvez, conforme o governo do PT, antes. Olhem para os Estados Unidos, olhem o que aconteceu lá, olhem como está a popularidade do presidente Trump hoje e a impopularidade do governo que foi eleito pelo sistema. Olhem como está a popularidade dos governos de esquerda em toda a América Latina e vocês vão ter uma visão do futuro logo à frente. Então nós temos que agir com sangue frio, com inteligência estratégica, com calma, com ponderação, sem precipitação e sem radicalizar na largada. Eu lembro, o presidente Bolsonaro ainda é presidente até o início do ano que vem e não somos nós que vamos prejudicar
o final do mandato dele. Acho que teremos o presidente Bolsonaro como líder da oposição. Temos condições excepcionais para fazer uma oposição competente, desde que a gente aprenda com os erros, que a gente se organize e que a gente atue com raciocínio estratégico. Meu comentário de hoje era esse. Espero ter contribuído com a compreensão do momento e iluminado a minha maneira de entender, né? Qual seria o caminho para a gente seguir daqui para frente. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde, e lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta, pinga seu Pix mensal aí. Último dia do mês, amanhã, muita gente vai ver esse vídeo dia 1º, é o primeiro dia do próximo mês. E lembre-se, continue chamando seus amigos para seguir o canal, que eu sigo na meta de chegar a 100 mil seguidores. Obrigado a todos que têm apoiado o canal, doado pelo Pix, chamado Amigos. E eu me mantenho na trincheira. Estou há muitos anos na política, batendo no PT, fui de esquerda lá na juventude, bem no comecinho. E não vou abandonar a trincheira com facilidade. Contem comigo. Até a próxima.